Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os santos de hoje são São Cirilo e São Metódio, os irmãos missionários, chamados de apóstolos dos eslavos e proclamados por São João Paulo II, copatronos da Europa, sendo que o patrono é São Bento da Núrcia. São Metódio, nascido Miguel, e São Cirilo, nascido Constantino, nasceram em Tessalônica, na região da Macedônia, que, à época, era controlada pelo Império Bizantino. Estamos falando da primeira metade do século IX. São Cirilo, mais contemplativo, e São Metódio, um homem mais de ação, eram, contudo, irmãos muito unidos e que juntaram as suas habilidades complementares em uma bela missão apostólica com fervor missionário na conversão dos povos eslavos. São Cirilo foi estudar em Constantinopla, tendo como tutor o grande patriarca de Constantinopla, Fócio. Depois foi para um mosteiro e então tornou-se professor de filosofia, profissão na qual se destacou, daí o seu epíteto, Cirilo o filósofo. São Metódio abraçou a carreira pública como funcionário do governo, mas desgostoso com essa carreira, refugiou-se em um mosteiro aos pés do Monte Olimpo, na Bitínia, sendo que Cirilo mais tarde juntou-se a ele. Por volta de 860, o Império dos Cázares solicitou ao Império Bizantino um literato que soubesse argumentar com judeus e sarracenos para pregar o evangelho na região. Então o imperador bizantino enviou os dois irmãos, Miguel e Constantino. Durante a jornada, os irmãos missionários descobriram a tumba do Papa Clemente I e resgataram as suas relíquias. No Império Cázare, os irmãos chegaram à cidade de Querosnes, na Crimeia, onde encontraram comunidades que praticavam o cristianismo desde os tempos apostólicos, que falavam uma língua muito difícil, mas que São Cirilo destrinchou. A missão foi um sucesso. Retornando a Constantinopla, receberam a notícia de que o príncipe Ratislau, da Grande Morávia, região que hoje corresponde à Hungria, República Tcheca e Eslováquia, os estava solicitando, porque, segundo o príncipe, o povo já praticava a lei cristã, mas não havia ninguém que explicasse a doutrina e a fé cristã naquele idioma. Então os irmãos missionários foram até lá, e mais uma vez a sua missão foi um sucesso, mas isso irritou o clero franco, que alegava que a Grande Morávia era a sua jurisdição. O fato é que a região era culturalmente complexa, uma encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Mas nisso consistia boa parte do brilhantismo dos apóstolos dos eslavos. São Cirilo desenvolveu um alfabeto especial para traduzir a Bíblia e outros documentos litúrgicos canônicos para evangelizar aqueles povos e pregar a doutrina, pregar a fé, que até hoje é conhecido como alfabeto cirílico. É aquele alfabeto usado na Rússia, por exemplo. Diante do êxito missionário, intensificou-se a heresia trilíngue, aquela que dizia que a palavra de Deus só pode ser pregada em hebraico, grego ou latim. Ou seja, nós não poderíamos pregar em português, como fazemos hoje. Mas os dois irmãos, São Cirilo e São Metódio, recorreram ao Papa Adriano II, que negou a heresia trilíngue e abençoou os escritos em cirílico, colocando as obras de São Cirilo no altar de Santa Maria Maior. Infelizmente, São Cirilo adoeceu, e nas suas últimas palavras ele exortou São Metódio, seu irmão, a continuar com as missões e com seu apostolado evangelizador. São Metódio assim o fez e tornou-se bispo da Morávia e da Panônia, mas a perseguição dos francos contra ele continuou, e ele foi preso por 2 anos, até que viesse uma ordem do Papa João VIII para liberá-lo. Após a morte de São Metódio, os seus discípulos foram expulsos da Morávia para a Bulgária, a terra das rosas. Mas assim, na fuga, esses discípulos preservaram uma quantidade enorme de documentos escritos e traduzidos por São Metódio. Muitas lições podem ser depreendidas da vida desses santos. Eles não colocaram nenhum limite idiosincrático para a palavra de Deus, para o amor de Cristo. São Cirilo, inspirado em São Gregório de Nazianzo, o servo do Verbo, realmente serviu ao Verbo divino. Levando em conta as particularidades das culturas locais, ele pregou a palavra de Deus sem modificá-la, sem traí-la, comprometido com o caminho, com a verdade, com a vida que é Jesus Cristo, estabelecendo assim fortes bases da enculturação cristã,
a reciprocidade entre as culturas locais e a doutrina cristã. O Papa Pio XI disse sobre os dois irmãos: são filhos do Oriente, bizantinos de pátria, gregos por origem, romanos por missão e eslavos pelos seus frutos apostólicos. Dizia São Cirilo: a doutrina deve ser apresentada de uma maneira que a torne compreensível àqueles a quem o próprio Deus a destina. Dizia ainda que a doutrina deve ser tornada acessível de acordo com os meios próprios de cada civilização. Assim, saibam pregar, saibam conhecer e utilizar as peculiaridades de cada pessoa que vocês desejem converter, eliminando assim quaisquer barreiras que por acaso se coloquem, que por acaso se ergam contra as palavras do Santo Evangelho. Mas lembre-se, todo ardor missionário enfrenta resistência, como enfrentaram São Cirilo e São Metódio, que enfrentaram e venceram. Oremos. Deus Pai de bondade, iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e São Metódio, sejamos também nós revestidos com a graça de levar aos homens e mulheres mais abandonados a mensagem de amor que brota do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a oração que São Cirilo fazia: Senhor Deus, faz crescer a tua igreja e reúne todos os homens na unidade, estabelece os teus feitos na concórdia da verdadeira fé e na sua reta confissão. Faz penetrar as tuas palavras no seu coração, a fim de que se consagrem ao que é bom e te é agradável. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.